Boa noite, é uma satisfação abrir mais uma vez esse encontro, essa live. E no dia de hoje nós vamos receber o Gustavo Franco Góes. Ele é advogado, especializado em terceiro setor, é meu amigo particular e eu tenho a honra de poder tratar sobre terceiro setor com um dos maiores especialistas do país sobre o assunto e em específico sobre fundos de endowment. Então, o encontro de hoje vai ser bastante proveitoso. Em breve o Gustavo já vai integrar esse encontro e a gente vai poder, com ele, aprender sobre o terceiro setor, a advocacia do terceiro setor e os fundos de endowment. Sejam todos bem-vindos aí, aqueles que estão ingressando na sala nesse momento. Doutor Gustavo Góes, Gustavo Franco Góes, meu amigo, advogado. Eu estava aqui inicialmente falando, Gustavo, que hoje eu vou falar com um dos maiores especialistas de terceiro setor do Brasil e eu não tenho dúvida do que eu falo, né? Então eu passo a palavra para você, para as suas mensagens aí de boas-vindas para o público que está entrando nesse momento. Então tá bom. Marcos, que alegria poder estar aqui com você. Muito bom, para mim é um privilégio, uma honra, né? Poder estar batendo esse papo aí contigo. Boa noite a todos aí que estamos assistindo, né? Um dia muito especial para nós advogados, né? Afinal, é feliz nosso dia hoje, né? Com certeza, é o 11 de agosto, poxa. É isso aí, o famoso 11 de agosto, né? Então, para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui, conversar contigo. Agradeço as tuas palavras, não mereço, já digo aí para todo mundo, mas eu agradeço muito aí essa deferência aí toda aí. Merece sim, Gustavo, merece. E esse 11 de agosto eu tenho esse encontro de hoje como uma verdadeira celebração da advocacia, celebração da nossa profissão, celebração dessa profissão que virou a mesa das nossas vidas. A gente, por várias vezes, já teve a oportunidade de conversar sobre o nosso fazer, as nossas escolhas de vida, e isso fez com que chegássemos até aqui. Então, eu acredito que, pelo menos em meu nome e em nome de todo o nosso time, a gente fala muito obrigado à advocacia. E aqui é uma oportunidade para a gente renovar os nossos votos com essa profissão. Sem dúvida nenhuma, né? É uma profissão belíssima, né? Com certeza. O cerne da advocacia é simplesmente defender o interesse alheio, né? Não o seu, mas o Exato. alheio. E não existe Exato. nada mais bonito do que isso, né? É, Inclusive, você sabe, né? Eu tenho uma formação cristã muito grande, né? Muito forte, isso está é dentro de mim verdade. mesmo, né? E Jesus é chamado de advogado, né? Pela Bíblia, né? É verdade. Então, se ele, né? Que é o modelo perfeito de homem, né? Chamado de advogado, então a gente tem que se sentir privilegiado por isso. Com certeza, com certeza. E nele se espelhar. E Sem nele se dúvida espelhar. nenhuma. Né? Muitas vezes a gente fala para os nossos clientes, né? Olha, está na hora de você transferir o problema da sua mesa para a minha mesa, né? Que é o que a gente acaba fazendo quando a gente se liga a Jesus e acaba pedindo para ele, transferindo o nosso problema para ele. De certa Sem forma é o que dúvida. acontece no dia a dia, né? É isso aí, com certeza. Maravilha. Gustavo, o dia não, né? A noite de hoje é muito especial porque eu propus para você e você de pronto aceitou esse convite para a gente falar sobre advocacia no terceiro setor e fundos de endowment. E até quando nós conversamos, a gente pensou em fazer primeiro a abordagem sobre a advocacia do terceiro setor de uma forma em primeiro lugar, mas eu propus para você e proponho para você para que você fale sobre fundos de endowment. E eu gostaria que você compartilhasse com o nosso público que está nos assistindo agora e que vai nos assistir depois pelo IGTV. Eu gostaria muito que você falasse o que é fundos de endowment, Gustavo Góes. Muito bem. Então vamos falar sobre endowment, né? Na verdade, Isso. endowment para a gente no Brasil, operadores do direito no Brasil, é uma coisa muito nova, mas a experiência internacional é muito antiga, né? Dizem que o primeiro modelo de endowment foi feito por Platão lá na Grécia, né? Olha só. Então,
Pois é, Platão tinha, então tinha escola de filósofos, de filosofia em Atenas, né? E ele chegou para o sobrinho dele, tinha propriedade rural, e falou assim: olha, é o seguinte, assim que eu falecer, a minha propriedade rural, tudo que render dela, produtos agropecuários à venda, eu quero que você coloque esse dinheiro para sustentar a escola de filósofos que eu atualmente tomo conta, enfim. Né? Então, foi o primeiro embrião de endowment. Né? O primeiro endowment mais estruturado, Marcos, é do século XIII, da Universidade de Oxford, né? De 1291. Né? E no Caramba. Brasil, chegou a sanção da lei foi feita em janeiro de 2019, então estão um pouquinho atrasados, né? Enfim, mas o endowment basicamente, né? O nome técnico no Brasil jurídico são fundos patrimoniais de interesse público, né? Então, basicamente, o endowment é um fundo patrimonial que é criado, né? Mas diferentemente dos outros fundos patrimoniais, né? Que você no seu escritório já estruturou vários, enfim, o investidor ele não pode resgatar, né, o valor investido, porque a rentabilidade desse fundo ele tem que manter alguma atividade de interesse público, tá certo? Então vamos dizer assim, nós constituímos um endowment, né, e ele é para manter atividades educacionais, certo? Certo. Então nós investimos um valor, vamos supor a gente investe aí 100 milhões de reais, por exemplo, né? Então, se no ano tiver uma rentabilidade de 10%, 10 milhões de reais, esses 10% não são incorporados pelo fundo. Ele tem que ser repassado para manter determinada atividade de interesse público, né? É um dinheiro Então, assinado, então. isso, é um dinheiro carimbado, né? Porque o endowment, o que acontece? O ativo principal não pode ser depreciado, né? De maneira alguma. Perfeito. Então, o que acontece é o seguinte: as entidades e organizações, né, quando elas captam recursos, esses recursos necessariamente eles vão ser utilizados, né? Porque elas precisam utilizar esses recursos, né? No endowment, o que é? A ideia é perpetuar o potencial daquela doação feita, né? Então, o ativo principal nunca pode ser depreciado, nunca pode diminuir. Ele tem que ser necessariamente a rentabilidade só que é repassada para objetivos para os quais o endowment foi constituído. É muito interessante essa sua explicação sobre endowment, porque ela tem uma perspectiva da sua destinação, né, dos recursos, muito nobre, me parece. Você pode adotar causas muito nobres, no entanto, você não precisa socializar esse dinheiro. Me parece que esse capital, esse investimento, esse ativo, por assim dizer, que compõe o fundo de endowment, ele não precisa ser socializado, mas sim capitalizado. E a partir dessa capitalização é que o fim do endowment ocorre. É isso mesmo? Perfeitamente, é exatamente isso, né? O endowment, quanto mais capitalizado ele for, mais ele vai render e mais ele vai gerar resultados para os fins pelo qual ele foi constituído, né? Então, por exemplo, vou te dar dois exemplos de endowment. O endowment no mundo, ele movimenta 1,5 trilhão de dólares, tá? 1,5 trilhão de dólares. De dólares, né? Então, só nos Estados Unidos, desse 1,5, os Estados Unidos representam mais ou menos 600 bilhões de dólares, tá? Ok, Então, o terceiro maior endowment do mundo é da Universidade de Harvard, tá? ok. Então, o que acontece? A Universidade de Harvard, ela formou seu fundo endowment, ela criou em 1974 e hoje ele tem 40 bilhões de dólares, né? E a Asset da Harvard administra 12 mil fundos, né? Então, o que acontece? Diferentemente no Brasil, nos Estados Unidos a gente tem uma cultura de doação muito consolidada, né? Uma cultura, existe uma cultura em doar, né? E o que ocorre também, você sabe muito bem, nos Estados Unidos, o imposto sobre herança chega a 50%, É né? verdade. É verdade. Então, o que acontece é o seguinte: o grande milionário, bilionário, no final da vida, ao invés ele falar assim, olha, se eu ficar com dinheiro e mandar para os meus herdeiros, eu vou dar 50% para o governo. É Ele verdade. prefere fazer o quê? Constituir um fundo ou repassar para um fundo endowment,
que vai gerir aquele naco do patrimônio dele, né? É por isso que nos Estados Unidos a gente tem a biblioteca fulano de tal, o hospital ciclano de tal. Por quê? Porque com o dinheiro doado é que foi construída aquela estrutura, né? Então, quando a gente vê a Universidade de Harvard distribuindo bolsas de estudo, investindo em pesquisas, isso tudo custa, né? Tem um Sim, custo bastante. financeiro relevante, né? Mas isso tudo é mantido pelo quê? Pelo fundo endowment da Universidade de Harvard, né? Entendi. Hoje o maior endowment do mundo é a Fundação Bill e Melinda Gates, né? Então todo mundo acha assim que o Bill Gates, porque vê essa imagem mais brasileira, enfim, nessa cena mais brasileira, mas o fundo Bill e Melinda Gates, Fundação Bill e Melinda Gates, na verdade é um fundo endowment, entendeu? Ô, Gustavo, muito bacana a tua abordagem e esse exemplo da Fundação Bill e Melinda Gates. Um endowment, ele tem que ser, o ativo do endowment, do fundo, ele deve ser composto pelo patrimônio de um só indivíduo ou pode compor vários indivíduos interessados em compor esse fundo de endowment? Não, não existe essa limitação, né? Ok. Você pode compor com várias doações, né? E Mesmo na aí, legislação brasileira, quero dizer. e isso mesmo na Ah, legislação brasileira. Vamos pegar o cenário brasileiro, né? ok, Não existe nenhuma vedação para que você vá compondo esse fundo aos poucos, né? Que ele vai entrando esse recurso e vai enchendo aquele ativo, né? Ele ok. pode ser composto por várias e várias doações. Não existe nenhum problema em relação a isso. O que ocorre, né? E é que aí entra muito forte o trabalho da advocacia, é você criar uma governança dentro disso, né? Muito bem. Vamos lá. Isso aí eu quero tocar. Eu quero que você faça uma abordagem bastante profunda sobre isso, porque onde entra a advocacia na constituição de um fundo de endowment? Obviamente que a gente entende que pela constituição do fundo, pela instituição das regras, as suas atas, enfim, estatutos, etc., é natural que a gente entenda que o trabalho da advocacia ele tem uma participação bastante relevante. Mas e na continuidade de um fundo de endowment e no cumprimento do seu desejo, desse constituinte, né, desse fundador do fundo, como que acontece o trabalho do advogado à frente desse fundo de endowment? Tá certo. Então, aí a gente já entra na seara do direito do terceiro setor. Vamos começar a falar tudo junto, né? Então é o Ótimo. seguinte, O direito é um o... só, viu, Gustavo? Eu sempre defendo isso. O direito é uma coisa só. uma Diz, coisa só. sob o aspecto da didática, é que se dividiram ele, né? Só que a didática não pode superar a, a realidade de que o direito é uno e dessa fonte todos nós bebemos. Sem dúvida, né? O sistema eu vejo como um direito que se comunica, né, entre si, né, Marcos? É isso Então, por aí. exemplo, eu falo direito do terceiro setor, mas isso eu estou falando de direito tributário, estou falando de direito societário, estou falando de direito civil, enfim, né? As coisas se É, comunicam. Bom, é o seguinte, primeira coisa é uma questão de confusão de conceitos, né? Muita gente chega para mim e fala assim, olha, você é presidente, você é advogado de um instituto ou de uma associação, né? Ou de um município ou de uma fundação. Na verdade, vamos estabelecer o seguinte: no direito brasileiro existem dois tipos de natureza jurídica sem finalidade lucrativa, né? Eu falo fora as organizações religiosas. Ou as instituições são uma associação ou são uma fundação, certo? Instituto, ONG, qualquer outro nome, nome fantasia, né? ok, Até sociedade, né? Desde o Código Civil 2002, sociedade é com finalidade lucrativa, né? Mas existem perfeitamente. instituições formatadas antes de 2002, por exemplo, a Sociedade Pestalozzi de São Paulo. Leva o nome de sociedade, mas é uma instituição sem fins lucrativos, né? Sim, sim, e tradicionalíssima, inclusive. Sim, com certeza. Então é o seguinte, basicamente o endowment, a gente fala que é um fundo, mas ele sempre, obrigatoriamente tem uma personalidade jurídica não lucrativa, né? Então o endowment obrigatoriamente vai ser uma associação ou uma fundação, certo? Ok, Mas qual que é a grande diferença do endowment, né? O endowment, o fundo, ele não pode executar projetos na ponta, ele não pode ser um executor de projetos. Ele basicamente capta, gere e destina recurso, entendeu? Para uma outra instituição que aí sim atua na ponta,
tá certo? Então, só estabelecido esse conceito bem rapidamente, assim, né? Qual que é o trabalho do advogado? Bom, primeiro o trabalho do advogado é fazer a constituição jurídica desse fundo, né? Só que, por exemplo, quando eu falo de associações e fundações, eu falo de conceitos completamente distintos, de objetivos totalmente distintos e de operações totalmente distintas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer com o cliente é fazer uma leitura de qual que é o objetivo final dele, né? Porque as fundações são patrimônio que ganham personalidade jurídica. Eu geralmente resumo dessa forma, né? É. Né? É, já as associações, que é? Um conjunto de pessoas que se reúnem para um determinado fim que seja legalmente aceito e não seja ilícito, né? Então, a primeira coisa, a gente tem que fazer essa leitura. A segunda leitura que a gente tem que fazer é um processo de governança, né? Então, por exemplo, eu vou constituir um endowment. Eu vou querer... Como é que eu, que sou o doador do recurso, vou querer ter isso? Eu quero ter um poder de voto acima de outras pessoas que estão constituindo, né? Que vamos dizer assim, é como se fosse uma golden share nas sociedades anônimas, né? Ok. É. Né? Porque é o seguinte, no mundo sem fins lucrativos, né? O que vale ali não é a questão do patrimônio, né? Tipo uma SA, eu compro um montante de ações, se eu tiver mais ações que todo mundo, eu tenho preferência em O votações, comando. enfim, É isso aí. né? O que vale dentro do mundo sem fins lucrativos é o poder de votar e de ser votado. Basicamente é isso, né? Não Mas necessariamente tem afetação patrimonial ou econômica. justamente, né? Justamente. Porque se você tem uma instituição de interesse público, né? É diferente de você ter uma sem fins lucrativos fechada, né? Vamos dizer assim, um clube associativo, um country club de Londrina, por exemplo, né? Então, por exemplo, eu posso lançar ali categorias de associados que tenham vantagens especiais. O Código Civil reserva isso, né? Mas quando eu falo do mundo sem fins lucrativos, de interesse público, isso tem que ser uma coisa um pouco melhor pensada e trabalhada, né? Então, quando eu penso em governança dentro do terceiro setor, eu penso em inúmeras situações, né? Se a pessoa vai ter poder de veto ou não, se ela vai ser o presidente ou não. Se ele for uma fundação, o cargo pode ser vitalício, para você ter uma ideia, né? Então, Olha só. assim, exatamente. Então, assim, tudo que você vai pensar em termos de governança é uma questão eminentemente jurídica. Não sei se você concorda comigo ou não, mas governança Sim, é eminentemente jurídica, é, né? são regras. É São regras. normatização, é normatização e é regra de comportamento na maioria das vezes, né? Justamente. Agora, imagina você criar regras sem um lastro patrimonial, né? É uma coisa Sim, muito complexa, né? complexo, Então, claro. a outra coisa que nós temos que pensar como advogado, entre a advocacia, né? Questões tributárias, né? Eu preciso desonerar o endowment. Quanto mais eu desonero, mais rentabilidade tem. Quanto mais Sim. rentabilidade tem, mais eu destino, né? E, Eu tenho que mas pensar a em formas... finalidade dele ele atinge, Justamente. não é? Eu tenho que pensar também numa forma de incentivar que as pessoas doem para compor o meu ativo. Então, eu posso ter renúncias fiscais, posso ter leis de incentivo, né? Posso ter destinação de imposto de renda devido, de lucro operacional das empresas, que diminui, né, o valor de IR e CSLL lá na ponta, enfim. Então, veja bem, a advocacia entra em todas essas questões, entendeu? É o desdobramento do fato, né? Ele se torna fato jurídico e ele vai se desdobrando sobre as especialidades sobre as quais nós advogados, trabalhamos. Então, Justamente. é uma atuação com certeza multidisciplinar dentro do direito e sob o aspecto do fundo em si, ela chega a ser transdisciplinar, porque a contabilidade ela acaba sendo uma contabilidade também específica e com critérios talvez distintos de uma entidade comum com fins lucrativos, a administração, prestação de contas, auditoria também passa por outros padrões ou por outros quesitos, talvez diferentes daqueles que entidades com fins lucrativos não precisariam cumprir. Justamente, né? Aí tem outra questão, né, Marcos? O endowment também, ele tem muito a ver
com a questão, em algumas famílias, né, com a questão de direito de sucessão, né? Ah, legal. Boa abordagem. O que que você enxerga do fundo de endowment como uma estratégia de sucessão? Ou Bom, como ele pode ser usado, melhor dizendo? perfeito. Então, o endowment ele pode ser usado com você antevendo, né, situações patrimoniais que vão chegar lá na frente. Então, como eu falei, é o seguinte, como eu falo agora, né, o endowment ele não é uma coisa que é um produto de prateleira, vamos dizer assim, né? Ele não é sempre igual, a mesma caixinha, a mesma cor, o mesmo volume, ele tem uma série de minúcias, né? Então, eu vou dar um exemplo, né? A gente, um tempo atrás, trabalhou com uma família que tinha uma herança enorme, bilionária, né? E o que acontecia é o seguinte: o patriarca da família era um filântropo muito conhecido, né? E ele sempre queria fazer as doações, enfim. Só que o que começava a gerar nos herdeiros? Os herdeiros entendiam que toda doação que ele fazia dilapidava o patrimônio a ser dado, né? Então, o que acontece? Quando entrou a questão do endowment, né? Ele pôde chegar para a família e falar o seguinte: olha, é o seguinte, eu sei que isso gera problemas aqui, e eu quero dizer o seguinte: eu vou pegar esse percentual da herança e eu vou constituir esse fundo endowment. Eu não vou mais fazer doações fora desse fundo. Então, o dinheiro agora vai trabalhar para o dinheiro. Então, isso, por exemplo, gera uma questão de pacificação dentro da Claro, família, é né? De verdade. perpetuação, né? Uma outra situação que tem acontecido, né? É que a nova classe AA+, aqui no Brasil, ela tem uma consciência um pouco diferente do que a gente viu em outras gerações, né? Então, nós já estamos trabalhando com duas famílias em que os dois patriarcas chegaram para os filhos e falaram assim: olha, se vocês quiserem ficar ricos, vocês vão ter que trabalhar muito igual eu vou te dar a chance de vocês entrarem nas empresas, enfim, mas eu vou falar uma frase que um deles disse: antes de eu morrer, tudo que Deus me deu, eu vou devolver para ele, tá certo? Então, ele falou É, assim: não, olha, não deixa de ser uma sabedoria muito grande isso aí, né? Até porque com isso ele permite que os filhos trabalhem e conquistem os seus desejos, as suas metas, os seus objetivos, e deixa de gerar gerações e gerações de herdeiros, que é uma coisa que países mais evoluídos resolvem isso pela tributação. Talvez com uma conscientização maior a gente pode fazer isso pelo endowment, né, Gustavo? sem dúvida, né? Então, o endowment, ele vem solucionar, ele vem trazer pacificação. Não que os herdeiros vão gostar de ouvir falar assim: olha, tantos por cento da herança eu vou repassar para esse fundo. Mas eles já sabem que essa é a regra do jogo, que não vai ter surpresa lá na frente, né? Sim. Então, eu acredito que ele faz isso porque ele perpetua as ideias de quem tem esse idealismo, né? Muito forte, né? Ele perpetua o nome da pessoa, né? Tem muitos institutos que a gente já constituiu, né? Que eu chamo de Instituto Eu, né? Que a pessoa coloca o nome dela lá, É verdade. né? Então, eu acho que ele vem a solucionar essas questões, né? Que tem a ver com os herdeiros e com uma questão tributária importante, né, Marcos? Por exemplo, se você faz a transmissão de herança herdeira, você tem TCMD com certeza, né? Não tenha dúvida. Não tenha Quando dúvida. você faz isso no endowment, você consegue esse diferimento, essa desoneração tributária, né? Com É, um bom planejamento. e um outro ponto relevante, Gustavo, é que na transmissão por sucessão tradicional, você ainda tem a grande chance de haver a reavaliação do patrimônio. E Uhum. aí as bases de cálculo aumentam para fins de TCMD e, a depender de reforma tributária ou de inovações no imposto, na legislação de imposto de renda, isso pode gerar, inclusive, impactos de base de cálculo para o IR do herdeiro, quando recebe. Então, existem muitos matizes aí que devem ser analisados, e eu, ouvindo você falar sobre fundos de endowment, me parece que a legislação brasileira chama de fundos de Fundos patrimoniais de interesse público. interessante. Olha que bacana, né? Como eu atuo muito com a iniciativa privada, e nesse ponto a gente tem aí atuações com os mesmos instrumentos jurídicos, das mesmas especialidades jurídicas, mas para finalidades diferentes. E olha como é interessante a atuação dos advogados nesses casos. É comum na legislação
europeia, por exemplo, os fundos de interesse privado, como Uhum. forma de você criar sucessão também sem tributação. Só que lá atende aos interesses da família. Né? Na legislação, por exemplo, de países como Liechtenstein, Luxemburgo, Panamá, Uhum. países da coroa britânica, são fundos de interesse privado. Já, por exemplo, para a legislação norte-americana, também tem o endowment, mas lá também eles têm os trusts, né, como uma Uhum. forma de você constituir um fundo patrimonial de interesse privado. O trust nada mais é do que isso. Sim. Inclusive lá, com uma cláusula típica dos trusts, que é a Clause of Rights of Survivorship, que é, né, a cláusula que estabelece as regras para os sobreviventes daquele que constitui o trust. E me Uhum. parece que o endowment ele tem essa previsibilidade toda, o benefício tributário na incorporação desse ativo para a finalidade da constituição desse fundo, mas com uma finalidade, na minha visão, obviamente, muito nobre, que você consegue, por exemplo, beneficiar uma escola, você pode, até essa é uma das minhas perguntas, eu posso determinar quem eu vou beneficiar por meio desse endowment? Ah, isso é uma boa pergunta, porque é o seguinte, os endowments eles podem ser exclusivos ou não, certo? Ah, vamos lá, explica isso para mim, Isso. para Porque é o nós. seguinte, a legislação brasileira, ela previu que os endowments podem ser exclusivos, ou seja, no sentido que ele já nasce elegendo uma instituição beneficiária dos rendimentos, entendeu? Ou ele pode ser multifacetado, o conselho, o board lá do endowment constituído, ele pode todos os anos avaliar projetos e destinar recursos para esses projetos. Qual que é a grande diferença, tá? Quando o endowment é exclusivo, quem manda no fundo é a instituição beneficiária, não é o próprio endowment. Em que sentido? A instituição beneficiária, se entender que o ativo não está sendo bem gerido, ela pode notificar o fundo dizendo que o patrimônio vai ser transferido para um outro fundo de mesma natureza para que esse ativo seja gerido. Então, quem manda é a beneficiária, né? Já quando ele não é exclusivo, quem manda aí é o conselho de administração do próprio fundo. Então, até isso é uma coisa que tem que ser muito bem pensada, tá certo? Porque no fundo, além de você perder, a título, não é perder, né? Você autoriza, né? Isso é uma autorização de controle sobre o bem, o ativo, né? Na verdade, quando você perde a gestão sobre o endowment, talvez isso possa incomodar ainda mais quem o fundou. Talvez Uhum. uma alternativa seria ter vários beneficiários ou mais de um beneficiário, justamente para que o controle sobre a gestão da coisa, desde que transparente, respeitando normas estritas de compliance, regras anticorrupção e tantas outras, né, inclusive as ESG tão debatidas atualmente, Uhum. seja uma forma de você manter a gestão na mão de alguém vinculado a quem constituiu o fundo, a quem criou o fundo, para evitar esse estressamento do sistema, né? Que aí é quando a criatura acaba dominando o criador, né? Justamente. Então, isso tem que ser muito bem debatido quando alguém vai constituir esse fundo, né? Porque se a ideia é perpetuar a ideia, o patrimônio, o legado, não o legado patrimonial, o legado de vida, né, da pessoa, se ela escolhe um fundo exclusivo, conforme a gestão vai mudando na beneficiária, gerações vão passando, aquilo lá tudo é esquecido, ela pode chegar uma hora e determinar para onde vai aquele patrimônio que foi destinado para constituir esse fundo É, endowment, é. né? Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado, né? Outra coisa que tem que ser pensado no endowment bom, hoje o, o constituidor, né, do fundo, o doador, né, do patrimônio, ele está vivo. Mas e quando ele falecer? Como é que vai funcionar isso aí? Quem vai compor os conselhos de administração? Quem vai compor o comitê de investimentos? Porque a legislação determina que um ativo acima de 5 milhões tem que ter um comitê de investimentos que vai definir a política de investimentos
e todos eles têm que ter certificação CVM, né? Então, vamos estabelecer cláusulas pétreas, né? Ou não? Como é que vai ser feito isso? Cláusula pétrea do tipo, olha, se um dia o fundo for dissolvido, né? Para onde vai esse ativo todo? Tudo isso faz parte de um planejamento a longuíssimo prazo, né? Entendi. Gustavo, só uma parte aqui. A Kathleen acabou de fazer uma observação aqui que a live está travando. Aparentemente aqui para mim não. E para você, Gustavo? Não, para Tá, mim também está normal. tá fluindo bem? Então, Tá. eventual problema aí de internet, pode ser nosso ou pode ser de quem esteja nos assistindo. Desde já eu peço desculpas, né? Nós pedimos desculpas, mas essa live vai estar no IGTV para que quem não conseguir acessar com clareza hoje ou não possa assistir com clareza hoje, possa fazer isso depois. Bom, mas nesse ponto que você mencionou, Gustavo, eu tenho uma pergunta. Eu posso nomear um terceiro? Por exemplo, uma entidade bancária, uma entidade financeira nacional, para que ela possa compor ou ter um assento, pelo menos, nesse comitê de investimento do endowment? Pode, né? A lei ela ela não veda, né? Essa questão de participação de um assento de pessoa jurídica, por exemplo, em comitê de investimentos, né? E Entendi. pelo princípio da legalidade, né? Vamos falar de filosofia do direito, introduções Sim, do claro. direito, que o princípio da legalidade aplicado ao direito privado, que não é vedado em lei, é permitido, É né? permitido. Então ela não veda isso aí. Outro ponto interessante, viu, Marcos, que eu estava lembrando aqui agora, é que o endowment, tá? Ele não fica submetido à regulação CVM, tá? Diferente de outros fundos, tá? Sim, como os fundos de investimento privado, por exemplo. Isso, exatamente, né? E a gestão do fundo pode ser feita por um gestor contratado, né? Para isso, e ele não precisa ter certificação para gerir, ou o endowment pode contratar uma asset, enfim, para fazer a gestão disso. E nesse caso, assim, a asset tem que ter certificação CVM, né? Entendi. Tá? É por isso que a É, XP e o BTG criaram já setores específicos para gestão de endowment, né? olha, isso é interessante saber. Então, tem duas instituições nacionais que já dispõem de área específica para a gestão de endowment. E isso o Santander também já criou, né? Olha só. O Itaú Isso é estava criando. mais uma similaridade com a regra dos trusts, né? Porque os trusts prevê a figura do trust agent, né? Que é o agente do mercado financeiro, na maioria das vezes, que vai fazer da validade, de certa forma, para a destinação que foi determinada pelo fundador do trust. Então, de certa forma, né, dentro do universo privado, como agora no universo do interesse público ou até mesmo social, a gente tem aí algumas figuras similares que, mutatis mutandis, a gente pode fazer essa comparação, né, Gustavo? Com certeza, né? É porque isso, para mim, é uma tendência que veio para ficar mesmo no Brasil, mesmo sendo uma coisa muito recente, né? Porque ela vem dar resposta para várias situações jurídicas que a gente encontra que não tinham esse respaldo. E você sabe muito bem, Marcos, como o fonte do nosso direito é o direito romano, né? É o seguinte, a legislação sempre vem a reboque daquilo que acontece na sociedade, né? É No isso, mundo dos negócios, concordo. enfim. Então, ele Esse é o vem para grande uma. problema, esse é o grande problema não só da fonte do direito romano, né, a origem no direito romano, mas também o positivismo exacerbado ou o neopositivismo que a gente vive hoje, que demanda de primeiro o tecido social se manifestar para que o legislador se manifeste, né, gere ou produza como fonte formal de normas, né, de direito, por assim dizer, ele produza a normatização daquele fato. Então, é complicado. Mas, enfim, é o que a gente tem para hoje aí, é isso, né, Gustavo? Justamente, mas para você ter uma ideia dessa questão, né, que a legislação vem sempre a reboque, né? É, o primeiro modelo de endowment no Brasil, você sabe qual é? É da Fundação Bradesco, né? Olha, A Fundação Bradesco foi constituída na década de 70 pelo Amador Aguiar, que foi o fundador do Bradesco, conhecido à época como Banco Brasileiro de Descontos, né? A gente que já exatamente. passou dos 40 sabe disso, né? Rapaz, eu não sabia, olha que curioso.
Você é mais novo do que eu. É, eu sou um garoto, né? Isso aí. Então, por exemplo, naquela época, o Amador Aguiar, que era um gênio, já antevendo essa questão, né? O que ele fez? Ele constituiu uma fundação e ele destinou uma parte do patrimônio do Bradesco para manter a fundação. Então, a Fundação Bradesco hoje tem um patrimônio em espécie, em capital, de mais ou menos 45 bilhões de reais, né? E a rentabilidade desse dinheiro que mantém todas as unidades da Fundação Bradesco que estão espalhadas pelo Brasil, que são aquelas escolas, né, muito bem sucedidas, Sim, enfim, sim, sim. né? É. Então, mas só em 2019 é que veio essa legislação e só um resgate histórico, né? A gente está fazendo esse bate-papo e vamos falando de tudo aí. Sim, as ideias vão surgindo e é assim mesmo que acontece. É, você sabe que no Brasil a gente fala que tudo vem para apagar incêndio, né? É, acaba sendo. E a legislação do endowment no Brasil simplesmente nasceu do incêndio do Museu Nacional, tá? Ah, Porque aquele aconteceu o seguinte, episódio lamentável aí, recente, né? muito triste, né? Então, o que aconteceu? Existiam vários projetos de lei tramitando no Congresso Nacional sobre endowments, só que cada um falava de um modelo específico, tipo, projeto de lei do endowment para a cultura, do outro do endowment para a saúde, endowment para a educação. E aí o que aconteceu? Veio um incêndio no Museu Nacional, né? E a dona Lili Safra, né? Ela fez, em abril, pegou fogo na Catedral de Notre Dame, em É Paris, né? verdade também. É, E a dona Lili Safra fez uma destinação de 10 milhões de euros para a Catedral de Notre Dame, né? Quando pegou o museu, fogo no Museu Nacional, o pessoal chegou, poxa, mas o incêndio de lá vocês ajudam, e aqui você não ajuda nada. Aí quando foi ver, o Museu Nacional era gerido pelo FRJ. Na universidade pública existe uma burocracia tão elevada que para você fazer o aceite de uma doação, isso passa por vários conselhos, até pelo conselho universitário, né? Para fazer o aceite. E a única forma era através de uma associação pequenininha que chamava Associação de Amigos do Museu Nacional. Ou seja, não tinha segurança jurídica nenhuma para fazer a doação, né? E aí foi quando cobraram uma resposta e o ex-presidente Temer editou uma medida provisória. E em janeiro de 2019, o presidente Bolsonaro, no primeiro mês do seu mandato, ele sancionou a lei. Então, só para fazer um resgate de como veio essa lei no Brasil, tá certo? é importante a gente compreender isso, Gustavo, porque você vê, de novo, é o fato social gritando, né? Pela necessidade de meios juridicamente legítimos, seguros e que tragam estabilidade no tempo para que alguém como a dona Lili Safra ou como tantos outros benfeitores que o Brasil tem possam se organizar muitas vezes para assumir aquilo que o poder público não dá conta de assumir, como a gestão de museus, a gestão de espaços culturais abertos ao público, né? sem necessariamente cobrar ingressos, por exemplo, e com isso a gente passa a ter um país muito mais inclusivo sob o aspecto cultural, social, né? E também participando aí, por exemplo, como a Fundação Bradesco, que dispõe de escolas e tantos projetos educacionais pelo país todo. Isso tudo é muito relevante. Isso só revela que a gente ainda vive uma democracia que demanda amadurecimento, né, Gustavo? E esse amadurecimento passa pela normatização pela juridicização, por exemplo, de soluções que lá fora já são meios bastante usados, bastante comuns, e aqui ainda são novidades que fazem falta. Né? E me parece que o Endowment é justamente isso. Vem trazer uma Gustavo, resposta, né? Um ponto só, Marcos, exatamente. também muito importante, é que o endowment, a instituição beneficiária, não necessariamente tem que ser direito privado. O endowment pode financiar estruturas de direito público. A lei deixa isso Opa, muito evidenciado, tá? universidades, por exemplo, Universidades. Isso vem a ser uma creches, resposta, hospitais. exatamente, isso vem a ser uma resposta da experiência do direito dos Estados Unidos, né? Cujas instituições de ensino são muito financiadas por esses processos, né, de endowment. Então,